Nesta semana tem feriado, na quinta-feira, 1º de maio, Dia do Trabalho, e a nossa coluna Emprego de hoje vai falar das dificuldades de quem procura o primeiro emprego. E a gente vai ver que não é nada fácil entrar no mercado de trabalho. Afinal, poucos patrões arriscam contratar quem não tem nenhuma experiência. Lucas, é uma dificuldade, né? Dura realidade. Pois é, Ana, boa tarde para você, boa tarde a todos. São muitas as dificuldades, né, Ana? Primeiro, aquela maratona em busca de um estágio. Todo mundo já passou por isso, no jornalismo, então, principalmente. Depois, a busca por uma vaga no mercado. Aí depois tem a concorrência, as adaptações, as responsabilidades do mercado. Enfim, não é nada fácil, viu? E a nossa equipe lá em Petrópolis acompanhou uma jovem que tenta já há algum tempo uma oportunidade, mas ela sempre bate na trave. Os patrões alegam falta de experiência. Quer dizer, não tá nada fácil, né? Veja na reportagem da Maria Valente. Dizem que quem procura emprego gasta muita sola de sapato. E a Flávia gasta mesmo. Ela sobe e desce a Rua Tereza à procura do aviso de vaga de vendedora nas vitrines e entra para deixar o currículo. Quando volta para casa, a procura por emprego continua na internet, onde ela preenche os cadastros de empresas que oferecem vagas. Flávia tem 21 anos, é bonita, simpática, mas não consegue trabalho. A gente acaba dependendo muito dos pais e tem uma hora que a gente precisa ser independente para a gente poder seguir a nossa vida, né? Porque depender deles sempre não dá. O problema da Flávia não é a falta de qualificação. Ela tem o 2º grau completo e fez até agora 8 cursos técnicos. Entre eles, os de informática, auxiliar administrativo, secretariado e vendas. A Flávia procura um emprego com carteira assinada, tudo certinho, já há 5 anos. E a vida dela segue essa rotina: conferir os classificados do jornal, preencher cadastro nas empresas. E o que está atrapalhando a Flávia é um detalhe muito importante do currículo dela: a falta de experiência. Lembra da Rua Tereza, onde a Flávia procura vaga para vendedora? Olha só o aviso em letras menores no cartaz: é necessário experiência. Eu não tenho muita experiência. Assim, eu tenho. Difícil para quem está começando. Com certeza. Muito difícil. Você quer começar para ter experiência e não consegue? Não, eles não dão muita oportunidade, né? Aí fica muito difícil. Enquanto espera ser chamada, a Flávia faz bicos. Trabalha como manicure, vai na casa das clientes. Os parentes e os amigos torcem por ela. Não tô nada, tia. Tô procurando um emprego. E a família acompanha o sofrimento dela nessa busca diária por emprego. Toda vez que ela deixa um currículo, ela fica na expectativa, né? Vão ligar, vão me chamar. E aí ela fica triste, né? Ela quer trabalhar, quer ter as coisas dela. Então, a gente fica assim, né? Torcendo para que ela consiga essa oportunidade. Flávia está fazendo tudo certo. E depois de tantos currículos entregues, ela ainda acredita que um e-mail vai chegar. Ou o telefone vai tocar, oferecendo a oportunidade do primeiro emprego. Eu espero que o telefone toque e eles me liguem e falem, né? Vamos fazer uma experiência, vamos fazer uma entrevista e ver se você se encaixa em alguma coisa aqui na nossa empresa, na nossa loja, seja no que for. Você quer trabalhar? Eu quero. Tô precisando. Pode deixar um currículo? Pode. Obrigada, tá? Nada, querido. Tchau. Boa sorte. Obrigada. E para falar mais com a gente sobre como enfrentar essa fase complicada de buscar o primeiro emprego, a gente recebe aqui no nosso estúdio a consultora em recursos humanos, a Andréia Souza. Andréia, boa tarde para você, obrigado pela presença. Disponha. Andréia, como enfrentar esse dilema? Porque são jovens, principalmente, em busca desse primeiro emprego, dessa colocação, e os patrões exigindo experiência. Como conciliar? É um paradoxo, né? É, bastante paradoxal, mas é importante ressaltar que algumas empresas até preferem os profissionais que não têm experiência ainda, porque elas têm a oportunidade de formar esse profissional, de desenvolver, de colocá-los dentro de um perfil que é mais adequado para a empresa. E aquelas que ainda exigem experiência, geralmente não vão contratar quem está buscando o primeiro emprego. Mas tem portas abertas e são muitas. Andréia, tem aquelas diquinhas clássicas para a pessoa fazer da forma correta? Claro. Quais são? Certamente.
Primeiro, preparar um bom currículo. Segundo, atentar à sua aparência. Se você vai procurar, por exemplo, um emprego de vendedor, esteja com uma roupa mais adequada, um sapatinho mais adequado, se você for mulher. No caso até da nossa personagem, né? Exatamente. Então, assim, se é uma vaga de vendedor, a aparência vai contar muito. É claro que competências comportamentais também, como simpatia, comprometimento, vontade de lidar com pessoas e servir o público. Mas a aparência também conta. Então, cuidado com a vestimenta. Não botar um tênis, uma calça jeans, um moletom despojado, porque pode parecer até que você não está se preparando para aquele momento. André, no caso daquelas pessoas que fazem cursos técnicos e os universitários, um bom caminho é o estágio, né? O estágio Certamente. É um lugar para começar. Independente de ser obrigatório ou não, procure sempre estágio, porque o estágio é a oportunidade de você adquirir experiência. A escola informa, mas o que forma mesmo é o dia a dia, é o cotidiano, é a rotina. Então, estagie, busque, né? Sempre estagiar. Bacana. Olha, a Ana Paula está com uma pergunta lá no estúdio para a gente. Oi, Ana. Oi, então, Lucas, é porque assim, existem programas destinados a quem ainda não tem experiência no mercado. É o caso aí do primeiro emprego, do governo federal, do jovem aprendiz. Quer dizer, então, que tem alternativa, como ela própria falou aí, né? Tem portas abertas. Perfeito, Ana Paula. Realmente tem alternativas. Inclusive, tanto o Jovem Aprendiz como qualquer outro programa nesse sentido, eles dão as vagas disponíveis, em que locais, como fazer para concorrer à vaga, que tipo de postura você tem que ter. Então, quando você vai para um programa desse, ele também te ajuda a se preparar para uma entrevista e até para preparar um currículo, para você não ir tão cru e despreparado. Maravilha. Agora a gente vai ver o que o pessoal que está ligado não só na telinha da TV, mas ligado também na telinha do computador, está comentando da nossa coluna Emprego de hoje. E quem está interagindo com os nossos telespectadores internautas é o Tomás Baggio. Tomás, boa tarde para você. O que o pessoal está comentando da nossa coluna Emprego, hein? Boa tarde, Lucas. Boa tarde para você, para nossa entrevistada também. Bom, na maioria o pessoal está mais concordando, viu, com essa dificuldade de conseguir o primeiro emprego. É o caso, por exemplo, da Lohane Antônio e do Francisco Póvoas. Já a Flávia de Souza Silva fala que também está à procura do primeiro emprego, que vem encontrando também essa dificuldade em relação à falta de experiência. A Lucélia de Queiroz fala que a situação ainda é mais difícil para quem tem algum tipo de deficiência. Ela cita, por exemplo, a deficiência auditiva. E o Pedro Emílio Júnior, ele também dá algumas dicas aqui pra gente, a nossa entrevistada pode até ver se concorda com ele. Ele fala o seguinte: estudar inglês ou espanhol, conhecer os principais programas de computador, ter um português correto e muita disposição para o trabalho são os princípios básicos que um candidato a emprego deve ter. E aí, tá correto isso? Corretíssimo, Pedro, é isso mesmo. E de todas as questões que ele colocou na lista, o primeiro item é português correto. Nós sabemos que é o nosso idioma mãe, então escrever corretamente, falar corretamente, além de buscar um outro idioma e, claro, intimidade com a tecnologia. Mas hoje nós esbarramos em alguns bons candidatos que não se preparam para falar o nosso próprio idioma, e isso é muito complicado, porque isso vai ser usado diretamente no dia a dia. Ô André, e com relação à experiência mesmo, a pessoa, a partir do momento que ela consegue esse estágio, como se manter ali dentro também? Porque se já foi difícil conseguir, se manter também não é uma tarefa fácil, né? Certo. Uma coisa importante que tem que ficar bem clara é que, de fato, se é o meu primeiro emprego, eu não tenho algumas competências técnicas, eu vou aprender muitas coisas. Então, eu tenho que ter disponibilidade para aprender, disponibilidade para estar sempre presente, interessado naquilo que eu estou fazendo. Então, a minha postura comportamental, quando se fala de um estagiário, ou de um primeiro emprego, ou de um jovem aprendiz, a postura comportamental vai ter um peso muito grande. Porque todo mundo que contrata um profissional com essa característica sabe que ele está em processo de aprendizagem, que ele está em processo de formação. Mas tem algumas coisas que ele tem que trazer de casa. Então, ter boa educação sempre, boa aparência sempre. São os 3 Bs, uma coisa que a Andréia falou com a gente antes aqui. Isso. Só para encerrar, eu queria que você falasse com a gente, que é uma listinha muito legal que ela passou para a gente. São os 3 Bs. Quais que são, Andréia? Então, seria boa educação, que isso é importante em qualquer profissão que você tem, inclusive para quem está começando a se profissionalizar. A boa aparência, né? Porque nós vendemos a nossa imagem o tempo todo. E aí, boa aparência inclui ser assíduo, pontual, comprometido. E a boa intenção de estar ali para aprender, para trocar, para ter mais experiência, mas para fazer diferença também no lugar onde você está. Com certeza. O caminho não é fácil, mas é possível, com certeza, na busca do primeiro estágio. André, obrigado pela sua presença aqui, viu? Boa tarde para você. Igualmente, boa tarde. Bom, e eu fico por aqui. Na semana que vem, há poucos dias do Dia das Mães, nós vamos falar daquelas mulheres que se viram para dar conta das tarefas de casa e ainda vencer os desafios profissionais. São as super mulheres, as super mães, né? Isso e muito mais na terça-feira da semana que vem, viu, Ana Paula? Até lá. Obrigada, Lucas. É o caso de muitas brasileiras, né? Obrigada.